Hoje eu vou te mostrar de uma forma bem pedagógica uma maneira de responder a uma pergunta que eu acredito que muitos leigos já fizeram para muitas pessoas do candomblé. Eu sou o Gan Leandro e eu acredito que se você é iniciado no candomblé assim como eu, em algum momento da sua vida, uma pessoa leiga do seu convívio se sentiu à vontade e aproveitou para tirar alguma dúvida que ela tinha sobre a nossa religião. Como representantes do candomblé, nós temos a obrigação de responder de uma forma didática, de trazer informação e de desmistificar alguns conceitos errôneos que algumas pessoas propagam por aí. Ogan Leandro, eu sou um abiã. Posso ter orixá sentado na minha casa? Nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu não tenho visto essa pergunta aparecendo tanto, e isso tem uma explicação que eu vou te dar depois. Mas num período anterior a esse, era bem comum. Não era nada fora do normal você estar numa roça de candomblé e ver abiãs, pessoas leigas que estão iniciando a sua vida, a sua jornada espiritual dentro de um terreiro de candomblé, com esse tipo de dúvida, porque diversas casas tinham entendimentos diferentes, inclusive entendimentos diferentes das suas próprias matrizes. Nos períodos mais contemporâneos, as redes sociais deram vozes a muitas pessoas e, obviamente, muita gente responde a essa e outras perguntas conforme o seu entendimento e o seu aprendizado. Toda vez que essa pergunta me foi feita, eu respondi. Procurei responder sempre da maneira mais didática possível, porém, depois de um certo tempo, eu desenvolvi um sistema, uma forma de responder essa pergunta para que as pessoas possam aprender da mesma maneira como eu aprendi com os meus mais velhos. As pessoas que eu chamo de meus professores dentro do candomblé sempre tiveram uma maneira muito pedagógica de ensinar, sempre me trouxeram conhecimento através de exemplos práticos, de histórias, de uma maneira mais filosófica que me forçou a pensar e entender o porquê da resposta. Tanto que na maioria das vezes elas nem me deram a resposta de uma maneira direta. Eu tive que chegar a essa resposta e elas somente confirmaram aquilo que eu imaginava. Dentro do candomblé, há pessoas que gostam de dizer o que é certo, o que é errado, mas muita gente ignora que o candomblé é uma religião que possui diversas matrizes, e dentro dessas matrizes, o candomblé que lá existe, o candomblé tradicional, ele é baseado em cultos familiares que fazem parte daquela matriz, daquela família de axé, daquele ilê axé, daquele ebé orixá. Então, a partir daí, toda vez que alguém me fez essa pergunta, eu procurei responder sempre da mesma forma. Eu, particularmente, não gosto de dizer quem está certo, quem está errado, o que é certo ou o que é errado, porque o candomblé é formado de diversas matrizes que têm os seus ritos baseados nos ritos familiares de diversas famílias. Então eu não tenho o direito de dizer o que é certo ou o que é errado nas famílias dos outros, eu só posso falar pela minha casa, pela minha raiz. Eu procuro fazer sempre uma explanação filosófica para levar a pessoa a pensar. Então quando alguém pergunta para mim: "Ah, eu sou um abiã, eu posso ter um orixá sentado na minha casa?" Pense assim comigo: eu sou um leigo que não tenho conhecimento científico. Eu posso ter um acelerador de partículas ou um reator nuclear dentro da minha casa? E esse tipo de analogia pode até parecer absurdo, inclusive para você, mas se a gente pensar com um pouco mais de clareza, nós vamos perceber que não é. Se uma pessoa comum, que não tem nenhum conhecimento de ciência, não tem nenhum conhecimento aprofundado de física, resolve de repente ter um acelerador de partículas ou um reator nuclear dentro da sua casa, essa pessoa, além de estar colocando o equipamento que não vai ter nenhum tipo de utilidade para ela na sua residência, ocupando o espaço, ela vai estar se expondo e expondo as pessoas ao seu redor a um risco muito grande. E se a gente parar para tentar entender isso de uma forma um pouco mais aprofundada, nós vamos perceber que alguém que não foi preparado, que não recebeu o devido conhecimento, que não tem vivência e que resolva ter um orixá sentado na sua casa, está passando pela mesma coisa. Você consegue enxergar energia? Você consegue enxergar radiação? Eu, particularmente, não consigo, não sem o equipamento apropriado para isso, sem um equipamento que seja preparado para essa finalidade. Você consegue se proteger dos efeitos negativos da radiação?
Você consegue canalizar a energia para algum fim que seja útil para você? Sem o equipamento, não dá. Não tem como você aferir, saber a intensidade dessa energia, dessa radiação, para que você possa tomar medidas que te protejam ou fazer ações que canalizem essa energia para aquilo que você precisa. Isso vale tanto para um acelerador de partículas, quanto para um reator nuclear ou um Ibá-orixá, um assentamento de orixá. Ah, Leandro, mas que absurdo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso que você tá falando. Se você pensa assim, então você não sabe o que é um assentamento de orixá, você não sabe o que é um Ibá-orixá, você não precisa ter um em casa. Um Ibá-orixá, um assentamento de orixá, nada mais é do que uma representação física, material da energia do orixá aqui na Terra. Aquele objeto ou conjunto de objetos concentra energias, tem radiação. Se você não souber o que você está fazendo, como você está lidando com aquilo, como manipular aquelas energias, elas, ao invés de fazer bem para você, pode fazer muito mal. Eu já ouvi diversas vezes pessoas que não são iniciadas no candomblé ou que são iniciadas mais recentes dizerem que gostariam muito de ter orixás assentados nas suas casas para que elas pudessem cuidar. Gente, se você não teve o aprendizado satisfatório, não passou por todas as etapas, não teve um entendimento mais aprofundado, não adquiriu sabedoria dentro de uma roça de candomblé, colocar um assentamento de orixá dentro da sua casa pode causar um desequilíbrio tão grande na sua vida espiritual que depois vai ser muito difícil de consertar. Orixá não é brincadeira. Orixás precisam de espaços apropriados, precisam de cuidados apropriados, precisam de preparações apropriadas para que você possa lidar com eles. Mas muita gente hoje em dia acredita que é só assistir um vídeo no YouTube ou em qualquer outra rede social, ler alguns livros e estão prontas para poder cuidar de um Ibá-orixá. E aí eu volto para a analogia. Você acha que se você ler 10 livros de física, assistir 10 documentários, 10 vídeos nas redes sociais, você está preparado para ter um acelerador de partículas ou um reator nuclear dentro da sua casa? E é claro que quando falamos sobre esse assunto de uma maneira mais alinhada com os ensinamentos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos que ainda estão vivos, muita gente não gosta, porque essas pessoas elas não queriam esse tipo de resposta. Elas gostariam de ter um aval para que elas fizessem aquilo que elas querem. Só que a gente precisa entender que o mundo não funciona do jeito que a gente quer. O mundo tem regras, o candomblé tem regras e elas precisam ser cumpridas. Então, toda vez que a gente vai falar sobre isso, é natural que sempre surja alguém que fale: Ah, mas fulano tem, fulano fez, fulano cuida, e tá muito bem, tá vivo, com saúde. será que tá mesmo? Se a gente for fazer uma observação mais aprofundada da vida desse fulano, será que fulano tá bem mesmo? Será que fulano não toma uma cartela de remédio por dia? Não precisa de comprimido para dormir, comprimido para acordar, comprimido para comer, comprimido para interagir com as pessoas sem surtar? Será que essa pessoa, esse fulano, não tá em depressão? É muita coisa que precisa ser avaliada. Então fica muito difícil a gente simplesmente acreditar que uma pessoa que resolveu tomar essa atitude, colocar um Ibá-orixá na sua casa, sem ser iniciada dentro do candomblé, ou dentro de uma religião que lide com aquele tipo de energia, com aquele objeto sagrado, fica muito difícil a gente aceitar esse tipo de coisa. Pode acontecer, sim, como vem acontecendo há décadas. Tem muita gente que tem, mas será que essas pessoas estão realmente bem? É muita coisa que a gente precisa avaliar. Quando a gente ouve os ensinamentos dos nossos mais velhos, é muito difícil da gente errar, porque eles já passaram por isso em algum momento da história, ou eles passaram por determinadas situações, ou eles conviveram com pessoas que passaram por essas situações. O conhecimento do candomblé, ele é oral e passado de geração em geração, e quando a gente escuta, a gente se expõe menos ao perigo. Se você é um abiã e dentro da casa de candomblé que você frequenta, da roça de candomblé que você frequenta,
ou a pessoa que cuida de você, de repente te fez essa proposta, disse que você precisa ter um Ibá orixá na sua casa para que você possa cuidar, a pessoa quer assentar um orixá para você que não foi iniciado, antes de tomar essa decisão, de tomar essa atitude, procure os mais velhos, procure um entendimento um pouco mais aprofundado para tentar perceber, saber se isso vai ser realmente bom para sua vida. Muita gente vai viver uma vida inteira sem a necessidade de cuidar de orixá. E se não fosse assim, o ateu não dava certo, o judeu não dava certo, as pessoas iniciadas e praticantes das diversas religiões que existem pelo mundo não dariam certo, porque a grande maioria delas não tem algo como um assentamento de orixá, para que elas possam ser consagradas e cuidarem daquilo. Então a gente precisa ter bom senso e entender que determinadas coisas em todas as religiões requerem preparo, requerem iniciação, cuidado, aprendizado, sabedoria. Se você é um Abian dentro do Candomblé e estiver seguindo essa jornada espiritual de uma maneira satisfatória, se tiver no seu destino, no momento certo, você será iniciado e vai ter o seu Ibá Orixá, mas muito provavelmente ele não estará na sua casa. E esse foi o nosso bate-papo de hoje e eu espero que ele tenha trazido tanto a reflexão como o esclarecimento para ajudar não só você que é iniciado no Candomblé e às vezes é pego de calça curta com uma pergunta que chega subitamente, fazendo com que você tenha que pensar de maneira muito rápida e às vezes não consiga dar a resposta como você gostaria, como a você que é Abian, que está começando a trilhar a sua jornada espiritual dentro do Candomblé e procurando um pouco mais de esclarecimento antes de tomar as suas decisões. E espero que tenha também trazido um pouco de informação para as pessoas que são leigas, que ainda não estão trilhando essa jornada espiritual, mas estão se abrindo para conhecer um pouco mais o Candomblé. Foi um prazer enorme estar com você aqui hoje. Lembrando que eu sou o Ogan Leandro, fundador do Farol Ancestral e do podcast Jack Aló, um espaço, espaços onde nós podemos ter uma conversa bem bacana sobre espiritualidade, uma conversa bem abrangente, sem julgamentos, principalmente sobre o Candomblé, que é a minha religião, mas isso não impede que falemos sobre qualquer generalidade. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative também o sininho para receber notificações de novos conteúdos quando eles são postados. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Até a próxima. Um forte abraço.